Tribunal Superior do Trabalho tem no seu quadro uma ministra que sabe o que é trabalho duro. Delaide Arantes, a ministra, é filha de agricultores do interior do Goiás. Trabalhou como empregada doméstica, como recepcionista em uma empresa e como assistente em um escritório de advocacia para pagar a escola, uma faculdade da rede privada. Formou-se em 1980 e advogou em causas trabalhistas até 2011, quando foi indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para uma cadeira no TST, onde está até hoje. No início de maio, a ministra Delaide foi convidada da Universidade de Oxford, na Inglaterra, para falar sobre o trabalho no Brasil. Ela não teve dúvidas. Disse para todos que a reforma trabalhista deste governo sem votos vai permitir o trabalho escravo. Neste programa, ela conversa com Celso Napolitano sobre a precarização que a reforma trabalhista pode causar se passar no Senado. Diz também que é mentira a questão de novos empregos que poderão ser gerados com a reforma trabalhista. E alerta, é preciso entender o prejuízo, discutir o projeto e alertar os senadores antes do voto. Pode entrar, a sala é sua. Olá, nós estamos aqui no Tribunal Superior do Trabalho com a ministra Delaide Arantes. A ministra Delaide Arantes é a juíza do Tribunal Superior do Trabalho e uma pessoa com uma história de vida invejável, sempre se colocando na defesa da interpretação da legislação em termos de proteção às relações do trabalho. Ministra, a questão é a reforma trabalhista, que está sendo vendida com uma roupagem moderna. Quer dizer, a reforma trabalhista, segundo as propagandas oficiais e o próprio relator, o deputado Rogério Marinho, pretende, entre aspas, modernizar as relações de trabalho, estabelecendo critérios, segundo ele, que facilita a empregabilidade, inclusive, com a perspectiva de aumentar a empregabilidade na medida que, como ele diz, ele flexibiliza algumas relações que, segundo ele e os órgãos governamentais, engessavam muito as relações de trabalho e impediam com que as empresas contratassem mais trabalhadores. Qual é a sua opinião sobre isso, ministro? Na minha opinião, todos esses objetivos da reforma que vieram no relatório do deputado Rogério Marinho, nenhum desses objetivos será atendido com o projeto da reforma trabalhista. E algumas mentiras que são contadas para dar suporte às reformas. Uma delas é que a CLT é velha e ultrapassada. O que não é verdade. A CLT ela tem mais de 900 artigos e desses mais de 900, só 250 não passaram ainda por uma remodelação. Todos os outros já passaram. Né? A outra mentira é que vai gerar emprego. Reformas dos moldes dessa do Brasil, que foram feitas em outros países do mundo, como na Espanha, no México, não surtiram efeitos. Nem para modernizar e nem para gerar emprego. O que acontece? Os empregos efetivos e formais foram precarizados. Né? Os Estados Unidos por exemplo, o contrato temporário. O contrato temporário que nesse projeto de reforma ele foi remodelado, né, e foi introduzido o contrato intermitente. Esses contratos, logo depois da crise de 2008, implementados nos Estados Unidos, ele provocou uma precarização grande e não a geração de empregos. E assim foi na Espanha, no México, em outros lugares que foram implementados. O Brasil está importando modelos que não deram certo em outros países do mundo. Então esse aspecto é muito importante de ser colocado. Queria que a senhora comentasse também esta pretensa forma de relacionamento do trabalho, que é a negociação direta entre as empresas e os trabalhadores, os empregadores e os trabalhadores, o famoso negociado sobre o legislado. Qual é a sua interpretação
dessa questão que está sendo vendida como também modernizante? É um outro aspecto muito preocupante, porque a Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, que regulamenta o negociado sobre o legislado, e nós sabemos que a Organização Internacional do Trabalho, ela incentiva muito a negociação coletiva. Falando primeiro da negociação coletiva. Só que a negociação coletiva é concebida e defendida pela OIT para aumentar direitos, para agregar direitos e benefícios, não para retirar. Não existe modelo de negociação coletiva para retirar direitos. E esse modelo a ser implementado, ele não tem a garantia, ele não tem o respaldo nem da nossa Constituição e nem das normas internacionais. É um modelo atípico. Isso falando da negociação coletiva. Agora, as hipóteses de negociação individual direta entre trabalhador e empregador é um modelo que não tem a menor razão de ser e não tem também o respaldo da Constituição Federal. Por quê? Ele é estabelecido numa condição em que o empregado não tem garantia de emprego. A primeira coisa que essa reforma precisava trazer era a regulamentação do inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que é a garantia do emprego. Como é que o trabalhador vai negociar livremente com o seu empregador sem a garantia de emprego? E várias hipóteses, inclusive jornada, horário de intervalo, várias hipóteses a reforma traz, podendo ser possível através de negociação individual. Então, eu diria que isso não é modernização, isso é precarização. Ainda mais no contexto do nosso histórico do trabalho, que nós temos um histórico de trabalho, considerando desde o descobrimento do Brasil, de 388 anos de escravidão, ou seja, de trabalho forçado, né? E de 130 anos de trabalho livre. Quer dizer, é uma proporção, né, de muita desigualdade. E nós saímos de uma ditadura militar e tivemos um resgate com a Constituição de 1988 e justamente agora que a Constituição Cidadã surte os seus efeitos, que o trabalhador resgata a sua cidadania, a dignidade da pessoa humana, a proteção social do trabalho, a função social da propriedade, a função social das empresas, né, com relação ao trabalho. Justamente agora, nesse momento, vem esse projeto de reforma que retorna ao século XIX, praticamente. Na lei está colocado que o trabalho intermitente significa que o trabalhador aguarda uma comunicação do empregador. O empregador tem a possibilidade de comunicar o trabalhador com 2 dias de antecedência e o trabalhador tem 1 dia útil para responder. Se ele por um acaso não responder, ele recusou a oferta de emprego. Ótimo. Então ele comparece à empresa e ele trabalha as horas que a empresa precisar dele. Então estou colocando aqui para o nosso caso do professor. Convoco o professor para dar a primeira aula da manhã e a 5ª aula da manhã. O restante do período de aula, 2ª, 3ª, 4ª aulas, diz a lei que ele pode prestar serviço para outra empresa, mas não há possibilidade, ele vai ficar esperando. Ele ganhará só a primeira e a 5ª aula. E aí depois esse pagamento será feito depois de um período. Considerando apenas o horário... Considerando apenas o horário que ele trabalhou. E a lei nem estabelece se esse período é mensal ou não. Quer dizer, a escola ou o empregador pode dizer, eu vou te pagar a cada semestre, eu vou te pagar a cada trimestre, eu vou te pagar a cada quinzena. E esse tipo de acordo não pode ser questionado pela justiça, de acordo com a letra da lei, doutora?
me parece que essa é a intenção, né? Sim. De que esse acordo não seja depois questionado. O contrato intermitente, nós temos no Brasil um exemplo de contrato intermitente. Teve uma ação civil pública em Pernambuco contra o McDonald's. O McDonald's, ele contratava trabalhadores pelo regime de trabalho intermitente. Aquelas moças, aqueles rapazes, iam para lá, ficavam aguardando, quando tinha um horário, aumentava a demanda, chamava e eles recebiam pelo horário que trabalhava, pelo tempo que trabalhava. O McDonald's firmou um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a não mais praticar trabalho intermitente, porque é ilegal no Brasil, né? Então, há vários aspectos dessa lei que são inconstitucionais. Vários aspectos são inconstitucionais. Saíram agora 2 notas técnicas do Ministério Público, a número 5 e a número 6, que foram depois da aprovação do substitutivo do deputado Rogério Marinho. Em vários aspectos são inconstitucionais e atentam contra as normas da Organização Internacional do Trabalho. O Ministério Público, inclusive, fez uma consulta à OIT, está aguardando a resposta, uma consulta sobre a contrariedade às normas internacionais contidas na reforma. Mas existe uma comissão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que se chama Comissão de Constituição e Justiça. O escopo dessa comissão é exatamente para verificar a constitucionalidade das propostas que se levam a ser discutidas no plenário. A senhora acha que essa Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator já está nomeado pelo senador Edson Lobão, o relator é o senador Jucá, a senhora acha que essa comissão tem condições de barrar, então, essa lei nos aspectos em que ela é considerada inconstitucional? Ou ela teria essa obrigação? Não, ela tem condição de barrar. Nós estamos num cenário político muito complexo. Eu, quando fui à audiência pública na Câmara, eu fiz uma abordagem que desse momento. Esse momento não é um momento de fazer reformas, porque as instituições estão todas sob crítica da sociedade. Tá aí um momento, nós tivemos aí, no dia 28, 34 milhões de pessoas na rua. E existe uma crítica grande sobre a legitimidade do Poder Executivo, né, do atual ocupante do Poder Sim. Executivo. Existe uma crítica grande sobre o Judiciário, inclusive com relação à morosidade, judicialização, essa coisa toda. E existe uma crítica, eu diria, de grandes proporções contra o Poder Legislativo. Então, esse não é o momento de fazer reforma. Esse é o momento de reflexão, o momento de discutir, o momento de debater, que é uma outra... É um momento de transição. De transição. E uma outra questão que é gravíssimo nesse projeto de reforma, é que a Comissão Especial de Reforma, ela passa para a sociedade, ela entrega para discutir com a sociedade 17 artigos. E nesses 17 artigos faz audiência pública e convoca. Que foi o projeto original enviado pelo governo. Sim, entendi. E vem um substitutivo com 100 artigos. 100 artigos e modificando 117 artigos da CNT. Quer dizer, todas as audiências públicas não serviram para nada. Então, isso significa que não houve discussão com a sociedade. E tem uma convenção da OIT, 144, que assegura que, no mundo do trabalho, para se proceder a alterações substanciais, é necessário que passe por uma ampla discussão com a sociedade. E isso não aconteceu. Essa é uma das razões da consulta que foi feita à OIT. Então, agora, no Senado, a população terá condições de acompanhar, dado que, ao que parece, a tramitação no Senado
será um pouco mais longa do que aconteceu na Câmara. Tem essa possibilidade. De maneira assodada, com um relatório, um substitutivo que foi apreciado de um dia para outro. Tem essa possibilidade. Então, acho que a população tem que cobrar isso do Senado. Uma atuação firme dos senadores em função da discussão sobre as propostas de reforma. É muito importante, é preciso conscientizar a sociedade, conscientizar os trabalhadores, a terceirização ampla que está sendo preconizada nesse projeto. Ela é, inclusive, contra a ideia de terceirizar, porque terceirizar é o empreendimento descentralizar aquilo que é periférico. É contra a própria natureza de terceirização, porque aí nós vamos ter empresas aéreas sem pilotos, hospitais sem médicos, faculdades sem professores, né? Ela esvazia o conceito de empreendimento e atenta contra o conceito de trabalho. Então, agora, existe uma desmobilização grande, mas muito grande, porque aqui nós, com esse evento, você consegue falar para um público de quantos? 4.000 pessoas na internet, 3.000 pessoas na internet. Que multiplicam, que pode chegar a 20 mil, 30 mil, etc. Mas a grande mídia, a Globo, por exemplo, fala todas as noites para 60 milhões de pessoas a favor das reformas. Sim. Então, nós precisamos encontrar um mecanismo de mobilização e de conscientização, de modo que os trabalhadores possam entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. E precisamos também exercer essa influência junto aos senadores, né? Sim. Para que os senadores, quando forem votar, eles tenham bastante consciência de que não basta o governo encaminhar um projeto, não basta a Câmara aprovar um projeto, é preciso ver que sociedade que nós queremos construir. Queremos construir uma sociedade inclusiva, de cidadania, de valorização do trabalho, de valorização dos trabalhadores? Então, essa não é a reforma. Sim. Agora, queremos construir uma sociedade para as elites, para aqueles que sempre foram contra a CLT, contra a justiça do trabalho, contra a libertação dos escravos? É essa a reforma? Se for, essa daí está perfeita. Um outro aspecto que eu gostaria que a senhora abordasse sobre o tal do teletrabalho. A senhora sabe que tem essas grandes empresas mercantis do ensino que estão introduzindo de maneira avassaladora o ensino à distância, com a caracterização de uma atividade docente, que eles não estão considerando que é docente, mas na verdade é docente, que é a função do tutor. Então, como é que essa proposta coloca o teletrabalho ou o trabalho à distância? Aquela pessoa que exerce o trabalho na sua própria residência ou não no próprio local da empresa. Qual é a sua visão sobre a proposta do substitutivo? O projeto é muito ruim no que se refere ao teletrabalho, porque é um deslocamento da responsabilidade do empreendedor para a responsabilidade do trabalhador, ali na linha do artigo 2º da CLT, né? O trabalhador passa a ser o responsável, inclusive instrumentos de trabalho, responsável pela produtividade que foi a ele atribuída, né? Na mesma linha, sem entrar muito no detalhe, eu diria que no que se refere ao teletrabalho, a proposta é muito prejudicial aos trabalhadores e vai agravar ainda mais o cenário do ensino à distância, né, da própria qualidade do ensino. Da própria qualidade do ensino, da qualidade do trabalho que for apresentado. Né? Esse trabalhador, ele terá uma remuneração por tarefa. Por tarefa. E aí não importa pelo quantas trabalho horas que ele realizar, não importa. Não importa quantas horas ele se dedicará a esse trabalho. Ele tem uma tarefa a cumprir, por exemplo, dar conta de 500 estudantes,
e ele tem que dar conta desse trabalho no tempo que for conveniente para ele ou que for possível organizar o trabalho. É muito prejudicial e também no que se refere ao teletrabalho, existe um deslocamento, isso é uma tônica do próprio projeto da reforma, um deslocamento da proteção. Então, o teletrabalho hoje, ele tem uma certa proteção. Ele não está totalmente regulamentado, mas ele tem uma determinada proteção, né? Sim. Isso na área do ensino é ainda mais importante, né? Porque por causa do ensino à distância e ou com as tendência a próprias crescer. convenções coletivas estabelecem algum tipo de segurança. De segurança. Mas da forma como foi colocado no projeto, aí a insegurança é total e em prejuízo do trabalhador. E no teletrabalho também se aplica o deslocamento da proteção, porque esse projeto ele desloca a proteção que é do trabalhador, que o direito de trabalho ele nasceu, a natureza dele é essa, de proteger, ele nasce para proteger o trabalhador, para dar mais igualdade, né? Porque existe uma desigualdade muito grande entre o capital e o trabalho. O poder econômico que o trabalhador exerce, a condição de subordinação, né? E a condição de subordinação, de submissão, e fica muito patente, foi muito bem lembrado da sua parte no que se refere ao teletrabalho, porque é um dos setores mais atingidos pela precarização das reformas. E até agora, com a própria possibilidade do próprio ensino presencial, ter até 20% da sua carga horária à distância, com esse projeto, aumentará muito mais o número de professores que exercerão sua atividade em casa, com o seu computador, a sua internet, a sua banda larga, etc., e sem nenhum tipo de proteção. Ele vai dar aula ou vai interagir com alunos de 5 turmas simultaneamente, 5 ou mais. E quem determina isso é o próprio empregador dele, num acordo verbal ou numa proposta aceita tacitamente pelo professor. Sem garantia de emprego, né? Que ele tem 2 alternativas, dizer sim e sim. Sim, né? sim. E vai receber menos. Sim. Além de todas as agravantes que você coloca com relação ao teletrabalho, que será largamente utilizado no ensino à distância, né? Além de tudo isso, ainda a remuneração será muito inferior. Para encerrar, doutora Adelaide, já que o seu tempo aqui é muito precioso e a senhora fez a grande gentileza de nos atender, a questão do fortalecimento ou do enfraquecimento da atividade sindical. Porque preconiza-se o negociado sobre o legislado. Dá-se uma importância muito grande à negociação individual e também respeito, entre aspas, a acordos ou convenções coletivas de trabalho negociadas pelo sindicato. E, ao mesmo tempo, estabelece o fim da contribuição do imposto sindical obrigatório. Como é que a senhora vê essa questão num cenário de unicidade sindical que é estabelecido constitucionalmente? Eu, primeiro, vejo que as propostas no que se refere às entidades sindicais, ao sindicalismo, não passa pelo crivo da constitucionalidade também, pelas garantias, né, da Constituição de 1988. Agora, o projeto que é anunciado como para valorização da representação sindical é o inverso. Ele fragiliza a atuação sindical. E isso em vários pontos. Como é que propõe o fim do imposto sindical, da contribuição sindical, sem prever uma outra fonte de subsistência? Né? Nenhuma entidade sobrevive e representa a sua categoria sem a subsistência financeira. O nosso sistema é capitalista. Sim. Né? Depois, a regulamentação do artigo 11, ela é feita de uma forma muito abrangente
que para mim não fica muito claro como é que seria essa convivência da representação de empresa e da representação sindical. Fragiliza também, na minha opinião. E o movimento sindical, a representação sindical, ela tem um papel muito importante. No Brasil, na Europa, em todo lugar do mundo, ela sempre teve um papel muito importante. Teve um papel importante no início do século, né, até que veio a Constituição de 34, a CLT. Por que foi aprovada a CLT? Fruto de lutas do movimento sindical no Brasil e no mundo. Né? Ela não foi de graça, assim, tá aí, estão aí esses direitos para os trabalhadores. E o movimento sindical tem esse papel relevante e que é ainda mais relevante em momentos de crise. Mas a ideia que se tem quando se lê o substitutivo do projeto de reforma é que existe uma intenção deliberada de fragilização da representação sindical. Agora, como é que essa precarização pode proporcionar novas vagas de emprego? Não proporciona. O que proporciona vaga de emprego é o crescimento da economia. Reforma tributária. Sim. Tem um estudo do BNDES, publicado agora em fevereiro, que diz claramente que só um conjunto de reformas, começando pela reforma tributária, é que é capaz de sinalizar positivamente para a economia no sentido de gerar emprego. Crescimento da economia que proporciona uma geração de emprego. E tem que começar pela reforma tributária. Sim. Reforma tributária o governo faz por questões óbvias, né? Vai taxar grandes fortunas, vai onerar as grandes empresas, o capital estrangeiro, as multinacionais. Por isso, sempre a proposta é para reformar aonde ele tem mais facilidade para reformar, que é o trabalhador. E num cenário onde foi aprovada a PEC 55, que impede novos investimentos na área social. Não vai gerar novos empregos. Nós estamos numa situação complicada. A saída foi precarizar a relação de trabalho para ver se as empresas aumentam a sua... E não vai gerar mais emprego, vai precarizar os empregos existentes. É isso. Doutora Adelaide, ministra Adelaide, muito obrigado por nos atender e eu gostaria agora que a senhora desse uma saudação aqui para os professores e para os trabalhadores que tiveram o prazer e a honra de ouvirem a sua explanação. Esse momento é um momento que nós precisamos unir forças e trabalhar muito na conscientização dos trabalhadores a respeito dos prejuízos, conscientização da categoria, que é isso que vocês estão fazendo nesse evento. E encerro com uma afirmação de uma abolicionista americana, que eu gosto sempre de falar sobre isso, que ela dizia: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Não podemos deixar os trabalhadores sem saber o que estão querendo fazer com o direito deles. Muito obrigado. Muito obrigada.